Fala, povo lindo, a paz do Senhor. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Sério. Aqui é um espaço para conversa sobre fé, vida, propósito, luz e palavra de Deus. Eu sou o Cadu, é uma alegria enorme você aqui comigo nesse primeiro episódio. A partir de hoje vamos juntos compartilhar reflexões, experiências, aprendizado que podem fortalecer nossa caminhada com Deus. Aqui no Fala Sério, a gente acredita que seguir o Senhor é algo sério, mas também é uma jornada cheia de esperança, crescimento e transformação. Então prepare o coração, abra sua mente, vem com a gente, porque quando o assunto é fé, vida, verdade e palavra, aqui a gente fala sério. Bom, e o Fala Sério de hoje veio com um tema que ele é muito polêmico às vezes, né? Dá para ser cristão e viver igual ao mundo? Dá para postar versículo no story e viver o evangelho só de domingo? Isso é liberdade ou auto-engano? Se você quer viver um cristianismo de verdade, fique até o fim com a gente. Bom, hoje a gente vai falar realmente de algo muito importante. Deixa eu passar aqui para vocês aqui. A introdução é o seguinte. Lá em Romanos 12 fala assim, ó: não vos conformeis com este mundo. É uma exortação do apóstolo Paulo para que os cristãos não se moldem aos valores, tendências, comportamento superficiais desse século, em vez de buscar a transformação através da renovação da mente para viver a vontade de Deus. Mas será que a igreja de hoje ela está conformada com isso, dessa forma? O cristão vive mais pela aprovação das pessoas, pelo padrão do Instagram, o prazer imediato, o relativismo moral e pela cultura, e não pela cruz. Bom, hoje comigo aqui está o meu amigo, o apóstolo Walter Ferraz, líder, servo de Deus, alguém que vive o evangelho na prática. E é isso. Apóstolo, obrigado por estar aqui. É um prazer, viu? E o que eu gostaria de dizer, deixa eu me apresentar para vocês que estão me ouvindo aí. Bom, eu não sei se vai ser útil para você, mas eu me converti dia 11 de agosto de 1973. Uau. E estou aí já agora há 48 anos pregando o Evangelho, formando discípulos e lendo as Escrituras. Então, olha, eu estou aberto aí para responder aquilo que você quer dentro da Bíblia. Isso é muito importante. Nada fora da Bíblia. Muito obrigado, viu, Cadu, de me convidar para estar aqui com vocês e repartir algo que Deus tem feito na minha vida nesses 51 anos de conversão. De verdade. É isso aí. Bom, eu fico muito honrado de receber o senhor aqui. Nosso primeiro episódio, então, hoje vai ser uma conversa direta. Vamos falar de um assunto muito polêmico, né? E o que é um cristão mundano? Então, assim, apóstolo, a primeira pergunta é assim, ó: existe diferença entre estar no mundo, né, e ser do mundo? Existe uma grande diferença. Bom, veja bem, em 1973, eu estava no mundo e eu vivi no mundo. Isso foi do dia que eu nasci até o ano de 1973. Em 1973, eu morri para o mundo. Mas o que é esse negócio de morrer para o mundo? Eu entreguei a minha vida para Jesus, me arrependi dos meus pecados e coloquei aquele princípio que o apóstolo Paulo nos ensinou. Isso para quem quer herdar a Nova Jerusalém. Ele disse assim, não é? Que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então, veja bem, então eu estou no mundo, mas eu não pertenço a ele. Amém, amém. As pessoas, às vezes, elas têm a sua conversão e elas esquecem que ela precisa deixar para trás aquele velho homem, né? Ela precisa viver de uma forma diferente e realmente viver para Cristo mesmo. Viver para Cristo é algo maravilhoso. É uma transformação total de vida, né? Tanto você veja que eu me converti em 73 e em 74 eu fui batizado. Como é isso? Não, o batismo significa o enterro do homem velho
e o nascimento do homem novo. Então, veja bem, até Nicodemos perguntou para Jesus o que é necessário para o homem ser salvo. Ele falou, é necessário que o homem venha nascer de novo. Então, olha aí, eu morri com Cristo na cruz e ressuscitei com ele na cruz para ser o novo homem. Então, é possível ter uma vida diferente, mesmo estando, por enquanto, aqui no mundo. Agora, daqui a pouco, na próxima pergunta, eu vou dizer porque eu estou no mundo. Amém, amém. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: como perceber quando a cultura está influenciando mais do que a própria palavra? O que acontece muito hoje, né? As pessoas muito se influenciam pela cultura do mundo, né? Em vez de saber que a palavra tem todo, né, o que precisa para poder ter uma vida abençoada no Senhor, né? A palavra verdadeira é esta: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade o que que é? É a Bíblia, é a palavra. Olha, interessante, Cadu, que a Bíblia tem 66 livros, não é? 66, seria 72, mas Sim. tirando os livros apócrifos, que tem aí como livro não inspirado, então fica 66. Você pega de Gênesis até Apocalipse, ele tem a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então, é um direito de eu escolher. Qual que é a bússola? A bússola é o que? A palavra de Deus. Ela tem uma palavra para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o pedreiro, para o engenheiro, para o médico. Não importa ou para todas as nações, a Bíblia ela é a mesma e ela tem a resposta. Amém, eu creio também. Mais uma perguntinha: o cristão pode curtir tudo ou ele precisa ter limites? Bom, é o meu pensamento. Você não precisa seguir o que eu vou dizer. Olha, o apóstolo São Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém a fazer. Sim. Bom, as coisas velhas ficaram para trás. Então, as práticas do mundo não faz mais parte da minha vida. Se você quiser saber, por exemplo, a mentira. O pai da mentira é o diabo. Sim. Então, eu não minto nem por brincadeira. Não. Se o telefone tocar, eu não atender, eu não vou mandar ninguém atender e falar que eu não estou. Ou eu vou atender ou não. Né? Então, veja bem, eu tenho que viver a verdade. Tem coisas que as pessoas fazem, que acham que tudo pode fazer. Por exemplo, tem um assunto polêmico aí na internet que a turma fala. Eu não gosto de falar muito, eu não gosto de brigar com ninguém, eu sou na minha. Apóstolo, o senhor gosta das coisas do mundo? Olha, eu vou. Aí a pessoa perguntou. Eu falei, olha, eu estou no mundo, eu tenho que viver. Só que eu posso viver sem praticar aquilo que é Sim. mundano. Por exemplo, eu não vou falar a música porque vai dar problema, mas eu ganhei um CD e eu coloquei para tocar no meu carro, né? Eu não tinha visto CD. Aí o meu filho, que está no céu, falou: papai, olha a música que o senhor está ouvindo. Ela falava de algo que, olha, não posso nem falar aqui que dá processo. Então, tem uma coisa, eu só ouço música cristã e olhe lá. Se ela estiver exaltando o homem, eu já não escuto mais ela. Eu fui numa festa, e numa festa estava todo mundo bebendo. E aí, apóstolo, pô, toma um vinhozinho, uma cervejinha, estava muito calor. Cara, não entra mais em mim. Um pastor me convidou para ir na praia, e eu fui na praia, lá em Pernambuco, né? Aqui em Guarujá. Aí ele falou assim, pediu a mesinha e tal, falou: apóstolo, tá com sede? Eu falei: tô. Então vou pedir um negócio para nós beber. Aí ele pediu 2 cervejas. Não tenho nada com quem bebe cerveja. Sim. Estou falando eu, né? Aí ele tomou um, tomou dois, tomou três. Falei: você não vai beber? Eu falei: eu estou esperando. Mas aí eu falei: não, cara, eu não bebo isso. Eu não bebo. Eu não bebo nem a sem álcool. Sim. Porque seria a intenção de eu estar cobrindo. Mas se você mandar uma coca, acabou. E a intenção vale muito também, né? Vale até mais às vezes, Eu né? posso ir numa festa, eu fui numa festa,
e no meio, festa cristã, aí no meio colocaram aquelas músicas lá, balança aquilo. Ó, eu não fui embora, não. Entrou no ouvido, saiu no outro. Sim. Porque essas coisas do mundo, ela não consegue contaminar, Cadu, se você está em Cristo. É verdade. Porque as coisas velhas, eu falo assim, ó, ou é ou não é. Se é para mim viver as coisas do mundo, eu vou sair da igreja. Agora, por que eu estou na igreja? Eu não estou na igreja. Eu sou a igreja. Amém. É isso A aí. gente vem no templo. Sim. Né? Porque as famílias vêm se reunir no templo Sim. para adorar o Senhor. Aprender a adorar Eu o sou Senhor, né? igreja, você é igreja. Sim. O meu irmão é igreja. E a igreja do Senhor, ela é limpa, ela é pura, ela é santa. Quer saber mais? É isso O aí. apóstolo São Paulo disse: sem a santificação, ninguém verá Deus. É isso. Isso é o apóstolo Walter Ferraz. Não é o homem perfeito. Sim. Né? Eu não sou perfeito, mas eu estou casado com a mesma mulher há 52 anos. Eu estou nos 25 já. Está no 25. Os meus filhos, né, todos estão no altar. Os Sim. meus netos, todos. Nós somos uma família Amém. sacerdotal. Por quê, Cadu? Eu aprendi uma coisa com um homem que eu me inspiro muito nele. Fala quem quiser, mas ele é o meu pai na fé. Pastor Carlos Alberto de Quadro Bezerra, da Comunidade da Graça. Ele me ensinou uma coisa, o que ele diz: Walter, pelos frutos conhecereis que sois os meus discípulos. Eu não preciso falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Pelos frutos, pelo trânsito aqui em São Paulo, pelo trânsito lá na 95, qualquer lugar, pelo meu vizinho. É ali que eles vão descobrir quem eu sou. Então, o mundo não faz parte da vida dos salvos. É isso. Ou é ou não? Eu venho aprendendo muito com isso também. Eu sou prova disso, né? Algumas coisas eu me separei mesmo, porque eu vi aquilo fazia mal para mim. E eu sempre percebo assim, ó, o que eu faço fala muito mais de quem eu sou, na verdade, de quem, na verdade, o próximo é. Então, às vezes, a gente fala assim, para o pessoal não faz isso, não faz aquilo, mas eu sou o espelho para que as pessoas reflitam a imagem de Cristo. Então, Deus me deu essa capacidade de realmente, né? Viver para Ele, né? Aprender dele. E quando eu aprendo dele, eu tenho que expor isso aí. Né? E as pessoas veem em mim esse reflexo de quem realmente mudou, porque eu era um cara bagunceiro, bebia, zoava, tudo. Então, quando eu mudo, as pessoas começam a estranhar. Mas quando eu permaneço nessa transformação que Deus me fez, as pessoas começam a ver e falar, poxa, tá indo para um caminho diferente do que era, né? Então, isso é tremendo e E maravilhoso. eu vou te dizer uma coisa, Cadu. Até os 17 anos, eu conhecia Jesus de ouvir falar. Isso aí é maravilhoso. Religioso de ir na igreja mesmo. Sim. Agora, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que até muitas pessoas, muitos pastores não concordam, mas o problema é deles. A minha esposa nasceu num berço evangélico. Com 17 anos e eu com 18, ela me conheceu. E ela fez algo que todo pastor, a maioria condena. Você não deve casar com uma pessoa que não seja da sua, falou assim, da sua religião. Isso eu vi a vida inteira também. Eu sofri, Cadu, 2 anos com meu sogro. Sim. Porque o meu sogro não aceitava de maneira nenhuma. O nosso casamento foi muito, muito, muito complicado. Agora, se a minha esposa não tivesse casado comigo, eu não teria saqueado tantas vezes o inferno, porque, eu vou dizer uma outra coisa para você. Toda a glória é de Deus, Sim. mas a honra é de quem faz. É isso aí. Você fez, você tem honra. Então, cara, eu estou às vezes em Miami, às vezes eu estou em Israel, às vezes eu estou num lugar, apóstolo, tudo bem, quem é você? Eu pergunto, né? Sim. Ela falou, não, o senhor lembra? O senhor foi pregar na minha igreja, eu me batizei. Eu estava na sociedade bíblica, aí entrou 2 jovens. O jovem me abraçou, me beijou, e eu, né, eu também sou beijoqueiro, me beijaram, quem é você? Ele falou, apóstolo, eu sou missionário na África e meu irmão é na França. Mas quem é você? Ele falou, lembra quando o senhor ia com o Kleber Ferraz lá na FEBEI fazer os cultos? Eu entreguei minha vida para Jesus lá.
Vim para a tua igreja, fiquei uns 3 meses, fui morar com a Mara, ela foi para o interior, hoje eu sou um pastor. Olha aí, as almas que eles estão Sim. ganhando. Por quê? Foi através da minha vida. E se minha esposa não tivesse me ganhado para Jesus? Ó, então, deixa esse assunto de lado. Mas é uma bênção mesmo. A gente é responsável por uma turma boa. Tem pessoas que vão ouvir o Senhor, outros vão ouvir a mim, outros o Tiago. Então, assim, o que acontece? Você vai se preparando para levar a palavra para certas pessoas. Tem pessoas que não querem ouvir o Cadu, mas eu quero ouvir o apóstolo Walter. Então, tem isso também. Né? É muito importante. Bom, a gente encerrou aqui o primeiro bloco aqui. Tiagão, tem pergunta aí? Bom, se você quiser fazer pergunta, pergunte aqui, manda aqui no nosso chat aqui e você vai ter sua resposta aqui que você quer, beleza? Vamos para o segundo bloco aqui. É uma coisa hoje, né? Redes sociais, vida dupla, né? Tem pessoas que têm uma vida de um jeito e na rede social tem uma outra vida, né? Então a pergunta é o seguinte: dá para ser crente dentro da igreja e ter uma outra vida na rede social? Sim, dá. É verdade. Tá? Porque é aquela coisa. Aqui dentro dos templos, eu sou o que eu sou na minha casa. O que eu sou na minha casa, eu sou no mercado. E o que eu sou no mercado, eu sou nas redes sociais. Isso aí. Então eu faço 2, 3 lives por dia. Já que eu tenho crédito Eu acompanho, mesmo, acompanho. você acompanha, né? Acompanho. Eu tenho uma pessoa que lá Tiago, mora na Inglaterra. Quer que eu vou batizar lá? Eu já falei, Aí. procura uma igreja mais perto. Inglaterra não, Alemanha. Aí uma outra que mora na Bélgica, a Keila, que se ela estiver me ouvindo agora, apesar que o horário é diferente, não sabe, ela falou, apóstolo, pode vir para minha casa, porque daqui lá é 1 hora e 20 minutos de trem. Agora, eu queria te dizer, o problema é que está muito difícil. Surgiram, Cadu, muitos apóstolos É, que se intitularam apóstolos. Muitos pastores que se intitularam pastores. E eles estão fazendo a maior besteira na internet, nas redes sociais. Eles estão ensinando coisas que não está na Bíblia. Olha, um homem muito amado, um fazedor de discípulos, chamado Danilo Figueira. O Danilo falou assim para nós, ele é um dos meus discipuladores, é melhor você ter uma igreja com 200 pessoas, né, que você ensina a palavra, do que você inventar para ter 2.000. Então, o rebanho vai entrar e você vai ficar de fora. Então, para mim, a internet, a TV, ou o que for, qualquer lugar, dá para fazer. Dá. sim. Por quê? Porque nós temos duas coisas. Primeiro, nós temos a Bíblia. Sim. A Bíblia, todas as pessoas, Tiago, pode ler, mas nem todos entendem a Bíblia. A Bíblia não é um livro para se abrir como qualquer outro livro, né? Sabe por que nós entendemos a Bíblia? Porque a Bíblia só entende ela quem tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque ele que traz a Sim. revelação. Então, às vezes, tem coisas que eu vou fazer que eu vou colocar o pé, o Espírito Santo fala, ó, aí eu já sei que eu tenho que voltar com o meu Sim. pé para o lugar. Você entendeu? Então, é possível. E eu vou até dizer uma coisa para vocês. A gente ouve muitas coisas na internet que a gente fica, né, Sim. até chateado. Porque não só o povo brasileiro é muito complicado, cara. Demais. Eles querem acreditar em qualquer É coisa. muito criativo e acredita em muita coisa, às vezes, que. Um dia uma pessoa falou, ficou bravo comigo. Eu falei, ó, se o seu pastor não é referencial, não é? Sai dela. É. Vai para outra, um que é referencial. Não que agora o apóstolo Walter é perfeito, não. Mas se eu estiver cometendo um erro, Cadu, e Sim. você provar que eu estou cometendo um erro, eu vou pedir perdão. Sim. Porque o meu negócio não é só pregar a palavra de Deus. O meu negócio é naquele dia não ficar de fora. Eu sou um cidadão do céu. Glória a Até Deus. completando com a primeira pergunta, eu estou no mundo, sabe para quê? Representando os céus. Amém. Você sabia? Você sabia, Tiago, que você que está me ouvindo, que você não é mais uma criatura, que Deus é o teu pai? E se ele é o teu pai,
as características, o caráter dele vai ser expressado através da minha e da sua vida. E você começa a refletir, começa a refletir uma pessoa diferente, né? Os comportamentos, as pessoas te verem. Eu passei por algumas situações aí de acontecer isso mesmo. As pessoas me viam de uma forma e agora começam a me ver de outra forma, Glória a né? Deus. Mas isso é interessante. Para alguns ainda eu sou o cara que era, o velho homem ainda, né? Para outros eu já comecei a notar a diferença. Mas se eu continuar com o comportamento que eu tenho sendo transformado, daqui a pouco eu vou ser não mais o Cadu que era, mas o Cadu transformado por Deus, que o cara que está vivendo uma forma diferente, vivendo o evangelho de forma diferente, É né? verdade. E Deus é Cadu, maravilhoso. sabe o que minha esposa fala para mim? Meu bem, não adianta nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Acho que é a pior coisa que tem, né? Você prega o evangelho para todo mundo. E depois o cara está sentado. Eu vou contar uma história do bispo aqui, né? Ele se transformou, glória a Deus. Nós Amém. fomos na casa, numa casa que ele morava, até a casa lá era do pastor José Carlos. E eu parei numa guia rebaixada, né, do vizinho. Aí o vizinho veio e me xingou um monte. Eu pode perguntar para meus filhos, para minha esposa, eu não falo palavrão, Sim. mas de jeito nenhum. É uma coisa que não faz parte da minha vida. Aí, agora ele é bispo, né, meu filho? Ele saiu, viu o cara querendo brigar comigo, comprou a briga. O cara xingou, ele xingou. Tudo bem. Aí ele foi pregar numa igreja, na igreja do pastor José Carlos. Quando ele foi pregar, o camarada estava sentado. Sabe o que ele fez? Ele já testemunhou isso aqui. Antes de pregar, ele falou: eu queria que o senhor ficasse de pé, eu queria pedir perdão, porque aquilo que eu fiz com o senhor não faz mais parte da minha vida. Amém. Ele pediu perdão, você entendeu? E depois pregou a palavra. Um dia, Cadu, eu e a minha esposa, perdão, nós discutimos. Aí viemos para a igreja. Aí chegou, deu hora da pregação. Eu falei: bem, ele está chamando. Eu falei: não, vai você. Eu não consigo subir. É difícil. Eu não consigo ser algo aqui na igreja e algo aqui nas redes sociais. Eu sou É. mesmo. Mas tem que Você ser. entendeu? É. Eu sou mesmo. Aí ela falou: como eu falei? Vamos pedir perdão? Aí nós demos dedinho. Demos dedinho, subi e preguei, foi uma benção. Mas é isso, quando você. O ato do bispo lá naquele momento foi tão importante, porque quando ele pede perdão, a palavra que ele vai pregar é na sua forma diferente, porque tem alguém lá embaixo que vai precisar ouvir aquilo. Sabia? É um ensinamento. Então, a sua vida tem que refletir mesmo Cristo. Quando você faz isso, lá embaixo vai sentir quem está lá. Você sabe, as redes sociais hoje, você entra no mundo inteiro. Com certeza. Então, veja bem, tem coisas que a rede ela é muito boa para fazer o que nós estamos Sim, fazendo, mas é para isso. para abençoar as pessoas. É. Não é? É que Deus deu uma inteligência para o homem tão grande que ao invés dele fazer o bem, ele criou uma bomba atômica. Mas não é? Não, o homem tem Tanta uma coisa capacidade incrível de boa. fazer coisas boas e às vezes mete o pé pelas mãos. Isso é muito mais. É isso aí, gente. Em casa, no templo, na feira, tá? Eu estava deixa eu contar essa história aqui. Eu fui na feira e aí eu gosto de andar muito de bermuda, Sim. né? Bermuda decente, né? Lógico. Sim. E camiseta. Um calor, aquele calor muito forte. Aí eu cheguei na feira, estou com o irmão, aí o irmão chega na banca do amigo dele, pô, esse aqui é o meu apóstolo. O cara me mediu de cima até embaixo. Falou: apóstolo, com essa roupa? Ah, rapaz, o que tem a ver? É muito complicado esse negócio de roupa, né? Eu tive algumas situações aí de vestimenta aí que as pessoas julgam o teu caráter pela roupa. E às vezes um terno e gravata, às vezes é muito mais perigoso do que uma bermuda, uma camiseta, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto muito de usar paletó e gravata. Não, mas você sempre tá elegante aqui. Isso Agora, aí é. agora que voltou o ar-condicionado na igreja, mas eu sempre gosto de usar um colete e tal. Sim. Né? Pô, mas, gente, eu vou de paletó e gravata na feira, Não, não carregar dá. Não dá, sacola. não dá. É isso aí, ó. Em todos os lugares, somos filhos e discípulos de Jesus. É isso aí. Vocês estão ouvindo, né? Bom, vamos lá então, para mais uma pergunta. Tiagão, uma pergunta aí, tá? Você pode chamar aqui se tiver alguma coisa aí, beleza? Como o evangelho deve impactar. Como o evangelho deve impactar. Eu vou fazer isso aqui hoje, ó. Como o evangelho
deve impactar o que nós postamos, né? Que a gente posta nas redes sociais, né? Eu vejo o dia o senhor postando alguma coisa, num café da manhã, na praça, lá, às vezes também, né? Falando de Deus. Então, assim, o senhor está impactando, né, a mídia social de uma certa forma ali. Como nós vamos fazer? Qual é a forma que a gente tem que fazer isso? Olha, Cadu, você sabe que essas coisas que eu faço, ela me dá muita Hum, responsabilidade. De verdade. Tem muitas pessoas, por exemplo, eu gosto sempre, eu não gosto de comer no sofá. Também não. Pode estar eu e a Mesa. minha É, esposa. Porque eu falo assim que mesa é lugar de comunhão. honra, comunhão, é verdade. E a maioria dos casais, depois do terceiro, quarto ano de casamento, eles esquecem que tem uma mesa. Que nem na minha casa, se eu tenho um copo de cristal, eu não vou guardar ele somente para visita. Quem Eu, pode, né? eu vou usar esse copo de cristal. Eu aprendi isso Né? também. Isso aí foi muito bom, que muitas pessoas se espelham, né, em orar na hora do café, do almoço, da janta. E a pergunta no objetivo, Bicho, vamos lá. Vamos lá. Como o evangelho deve impactar o que postamos na rede social? A gente posta algumas coisas. Ó, se eu não posto na rede social é, uma pregação, uma oração, né, de manhã, qual é a forma que devemos postar? Né? Postar qualquer coisa? Não, né? A gente postar não, realmente algo que possa impactar as pessoas. eu acho que, veja bem, nós, nós somos representantes, eu sou o embaixador de Deus na terra. Eu não me intitulei apóstolo, Sim. né? Eu até, eu não é o título não, porque a palavra para mim é apóstolo é aquele que veio para servir. Tanto vocês sabem que a coisa mais difícil é eu entrar no escritório da igreja. Eu falo que apóstolos e pastor tem que cheirar ovelha. Para cheirar ovelha, ele tem Está que no meio. estar no meio delas. Então, quando nós estamos fazendo as nossas lives, não é? Ou numa conversa com alguém através da rede social da mídia, eu vou dizer uma coisa: nós temos que expressar aquilo que Deus é em nós. Sim. Quando eu faço algo, não é porque eu quero me aparecer, não. Por exemplo, eu não, um pastor ligou para mim e como eu estou sempre nos Estados Unidos, ele fez uma pergunta que eu fiquei um pouco chateado, né? Ele falou assim, apóstolo, se eu prego em igreja pequena, quanto o senhor cobra para pregar? Eu disse para ele, eu não tenho nada com quem cobra. Eu não cobro nada. Porque desde 1981 que eu estou com tempo integral no ministério e Deus não me deixa faltar nada. Tem pessoas, Cadu, que investem na minha vida que eu nunca vi a pessoa, mas pela palavra que eu lancei na internet e que abençoou ela. Amém. Isso é tremendo. Aí eu falei para ele, eu já preguei para 5.000 pessoas, mas eu preguei na cidade de Manhattan, numa igreja, tinha 3 pessoas, o pastor, a esposa e o membro. Como é que você vê isso? Para mim, é como se tivesse 1.000. Sim. Porque aonde estiver 2 ou 3 pessoas, Deus está. Quando você entra no seu quarto sozinho, Para orar. Igual eu fiz hoje de madrugada. Hoje de madrugada só tinha eu fui para a área, voltei, fui orar, só tinha eu, então, orando de madrugada. tem pastor, Fala mais perto. tem gente que não gosta de internet. Não, você não gosta, tem que gostar, gente. Porque se no tempo de Jesus, dos apóstolos, tivesse internet, eles teriam, olha, levado mais rápido para muita gente. São os meios. Verdade. Agora, eu não uso este meio para brigar. Se qualquer pessoa, qualquer pastor, quiser discutir comigo na internet, eu saio. Eu não estou para discutir com ninguém. Você entendeu? Você pode ser palmeirense ou eu corintiano, viu? Eu não estou. Você pode ser. Para mim, eu disse para esse pastor: eu não sou apóstolo da CIP, que é a Sim. Comunidade Internacional da Paz. Eu sou um apóstolo da Igreja do Senhor Jesus. Amém. Então, se ele me mandar ir na comunidade, eu vou. Se ele me mandar no hospital,
Eu tenho dois princípios, tá? Que eu quero falar. Eu não faço questão que ninguém me convide para a festa, porque eu não tenho muito tempo para isso. Sim. Mas eu também, eu estou naquela palavra que Deus fala para o pastor visitar os órfãos e as viúvas, porque eles são largados. É. Né? É igual as crianças. Tem pastor que não gosta de criança, porque diz que criança não dá lucro para a igreja. Eu gosto de abraçar as crianças. Olha, a oração mais forte que eu recebi quando eu estava doente, que eu fiquei 11 dias no UTI, foi do Miguelzinho. Olha aí. Filho filho do Oswaldinho e da Gisele. Sim. Ele falou assim, não sabe nem falar, que acho que ele tem o quê? 5 anos? Ele falou, apóstolo, posso orar pelo senhor? O senhor é muito importante para mim. Gente do céu! Entendeu? Por quê? Porque ele me ouve pela internet. Então, a internet é um meio que nós podemos entrar, não é? Em muitas casas, em muitos lares, você entendeu? De uma maneira extraordinária. Eu aprendi que quando você leva as coisas de uma forma para Deus, ela se transforma de algo que você pode usar como uma ferramenta, né, para o evangelho. Se você também usar de forma errada, você também vai usar, você vai, né? Ela atinge. Tinha alguma coisa? Pergunta? Não, pode terminar. Ela atinge você de uma forma muito ruim também. Então, tem como você usar a ferramenta, TV, internet, tudo de uma forma sábia, de uma forma errada também, né? Cadu, no passado, a nossa igreja sempre pôde usar televisão. Sim. Eu sempre tive televisão. Aqui um vizinho meu, muito amigo meu, agora a igreja deles tem até programa na televisão. Ele vinha pegar minha TVzinha portátil emprestada. Aquela cinza. Cinzinha pequena. Mas olha, todas as igrejas hoje, as que proibia televisão, hoje tem programa na TV. Porque o meio de comunicação. Tem pessoas agora que podem estar nos ouvindo, às vezes eles não querem falar que são curadas. Olha, a minha esposa, ela estava na 95, na N5, lá na Flórida, com a minha cunhada na estrada. Aí passou uma mulher perto dela, ouvindo uma música e chorando, chorando, chorando. Aí parou no farol. Elas pararam junto. Quando pararam junto, cara, a mulher estava ouvindo a música do Kleber Ferraz. Ai, que legal. A minha esposa começou a chorar de ver aquilo. É meu filho, é meu filho. Ela falou assim, esta música está abençoando a minha vida. O que foi? Meio de comunicação. Meio de comunicação. E é isso. Tiago, tem alguma pergunta, alguma coisa? Temos interações aqui agora aqui. Vamos lá. Vamos falar aqui. Começou com o Wagner, né? Ele tinha comentado a respeito da última fala a respeito de líderes, né, da igreja, enfim, que ele fala que sim, apóstolo, hoje temos que dizer diferente. Antigamente nós falava, né, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Mas hoje falta o caráter de alguns líderes. Temos que falar, procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. Aí depois teve a interação da Vanilda Ribeiro, né? Missionária Vanilda, ela fala assim: vivemos neste mundo, vivemos neste mundo, não fazemos parte dele. Pelo escândalo, nem tudo é lícito, nem tudo é lúcido devido a escandalizar o nome de Cristo. Aí tem até uma pergunta no final aqui, do Wagner. Wagner Henrique, apóstolo por apóstolo. Por que muitos líderes não está dando a importância ao ensino da palavra em nosso tempo? E as que ensina têm medo de ensinar sobre os últimos dias, arrebatamento, volta visível de Cristo. Vou responder duas fases. A primeira, procura uma igreja que usa a Bíblia. É isso, que prega a palavra na íntegra. Não é versículo isolado. Isso aí. É isso aí. A segunda que ela faz? No caso, é a pergunta do Wagner, né? Ele fala que, apóstolo, por que muitos líderes não estão dando a importância ao ensino da palavra em nosso tempo? E os que ensina têm medo de ensinar sobre os últimos dias,
arrebatamento, volta visível de Cristo. É o que o bispo Kleber falou há 2 domingos atrás. A maioria dos pastores, Um pouquinho mais perto, só, bispo. né? Pastor. A Isso. maioria dos pastores e apóstolos, eles estão preocupados apenas em encher a igreja de pessoas. Enche a igreja, mas as pessoas estão vazias. Porque quando você começa a pregar salvação, transformação, santidade, o povo, muitos não querem. Eles querem hoje a igreja do entretenimento, do oba-oba. Você entendeu? Então não é isso. Nós estamos combatendo esses dias aí, os pastores, eles têm medo de pregar a verdade. Então é o que eu disse. Eu prefiro ter 200 que estão na verdade, Cheias do Espírito, né? que Cheias sabem o que é céu, o que é inferno, que o pecado não faz parte da nossa vida, Isso. mas se acontecer o pecado, Deus pode perdoar, que ame o seu próximo, a igreja que todo mundo pode se assentar junto, não uma igreja que a pessoa entra, sai, ninguém conhece, você entendeu? Não tem um abraço, todo mundo está com medo de dar um abraço, por quê? Então, hoje, surgiram muitas igrejas que a maioria deles não tem conhecimento nenhum de Bíblia, porque o pastor está com medo. Ele esqueceu, o Tiago, que a pessoa, quando você prega a verdade e a pessoa se converte de verdade, ela vai suprir as necessidades da igreja. Então eles ficam com medo, não, vai embora, vai ficar vazio, como é que eu vou construir, como é que eu vou... O Gente, medo de perder faz com que as pessoas percam cada vez mais. se for para mim pregar o que está fora da Bíblia, eu paro. Eu não vou perder os céus. Agora, gente, a coisa tá feia. Tá difícil, sim. A gente vê muita coisa que chega a ser até perto da heresia mesmo, mas são coisas que são. Eu fui. Um jovem queria dialogar comigo lá nos Estados Unidos. Ele falou assim para mim: estava ensinando para o jovem. Você entregou a vida a Jesus, você pode sair, fazer o que você quiser na vida, porque você é salvo. Aí ele queria conversar comigo, marquei com ele. Aí ele começou a fazer essas colocação, eu entreguei minha vida a Jesus, eu estou salvo, pode fazer o que quiser. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu terminei de pregar. Se eu sair daqui agora, entrar em um dos motéis, trair a minha esposa, não é? E morrer lá, eu estou salvo ou não? Cara, você sabe o que ele falou? Você tá. Quem disse? Não vou falar o nome da igreja. Não, por bem, ética. sem problema. Ele falou, não, meu pastor falou que está feio, então tudo bem. É melhor você ficar lá com ele. É, Porque o pecado não faz mais parte não, da nossa vida. Santidade. é isso. As igrejas estão, algumas, né, cheias de pessoas vazias. Né? Isso é muito ruim, né? Porque quando. É assim, ó, eu sempre levo uma coisa comigo: se Deus não transformar a pessoa, ela tem um pensamento aí totalmente errôneo sobre o que é estar na igreja, sobre o que é ser igreja, né? Então, completando a pergunta do Wagner aí, hoje muitos pastores hoje não querem pregar sobre o fim, por medo de perder, e acabam perdendo porque não ensinam as pessoas que realmente precisa ser a salvação. Muitas igrejas falam muito sobre hoje só sobre aquela prosperidade que não tem nada a ver com o financeiro, né? E querem encher os templos hoje, as igrejas hoje, sendo que o mais importante é a salvação, né? Então acho que esse é o maior problema hoje. Tem medo ou não sabem o que estão falando também, né? O problema, Cadu, eu posso falar que eu sou apóstolo, Sim. sou um deles. Eles querem fama. É. E a fama é Jesus. Eu não estou preocupado em eu ser famoso ou não. Eu quero saber que. Olha, deixa eu te falar uma coisa, você está me ouvindo. No dia 11 ou foi 14 de novembro do ano passado, Deus fez. Eu tenho um sonho grande, mais um, e Deus fez uma poda. Eu fui para o hospital, fiquei 11 dias na UTI. Cara. Verdade. Você imaginou? Quando eu entrei na UTI, eu falei assim, Deus, se tem algum pecado que eu fiz que eu não lembro, Espírito
Espírito Santo me lembra agora, porque, cara, o Thiago, eu ia passar por cara, ia abrir lá, você entendeu? Eu falei, meu, eu já tô pregando aí 48 anos, agora eu vou perder, então, de vez em quando, é bom você fazer um check-up. É, Né? Nós, pastores, sim. viu? Olha, a minha pregação é a minha vida. A Amém. nossa pregação deve ser a nossa vida. Sim. Você, Cadu, você, Thiago, e aqueles que estão me ouvindo, eu creio que são uma referência, Amém. uma voz profética para as nações da Amém. terra. Amém. É isso. Glória a Deus. Para você, apóstolo ou pastor que estão me ouvindo agora, você é uma voz profética. Então, de vez em quando, dá uma paradinha e olha se está tudo bem. Essa semana, um amigo de 25 anos teve um infarto e morreu. Novo. 25 anos. Sobrinho do Carlos Henrique, aqui da igreja. Uma outra pessoa, amigo meu, com 45 anos, lá em Minas Gerais, antes de entrar no banho, teve uma dor. No corredor, caiu e morreu. Está acontecendo isso, não sei porquê. Sim. Eu até falei para a apóstola, os idosos estão ficando. Mas Deus, Sim. quando eu estava ali, eu falei, Deus, me dá uma oportunidade. Eu quero ir para o paraíso. Sim. Depois para os céus. Amém. E também para a Nova Jerusalém. Amém. Que eu falo isso porque eu dei aula sobre escatologia, conheço bem sobre últimas coisas. Eu disse para ele, no céu, lá no paraíso, eu vou só adorar. Mas se eu ficar na terra, eu vou dar trabalho para o inimigo. E essa é a função. Aleluia. Essa é a isso aí. função. É aquele negócio, né? Você precisa buscar salvação. Porém, se você não se cuidar, pode vir para você antes aí um prejuízo muito grande. Então, fica atento. Ó, tem mais aqui, terceiro bloco aqui. Eu só vou vou fazer fazer- uma perguntinha. Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui. Maravilha, vamos lá. O Cleidson mandou aqui como identificar heresias. Heresia, quer falar? Pode falar. Heresia é tudo aquilo que você prega que está fora da Bíblia. É isso. Heresia é isso. Como é que o fulano está pregando? Isso é heresia. Heresia é aquilo que é o pensamento do homem, mas não está na Bíblia. É. Jesus mandou pregar o Evangelho. O Evangelho, para mim, é Bíblia. É salvação, que vem através do arrependimento. A cura e o milagre faz parte da vida cristã. Tem dois tipos de cura. Tem a cura do corpo físico. Por exemplo, quando o médico foi fazer a minha cirurgia, eu brinquei com ele. Ele falou assim para mim, olha, esse procedimento é muito sério e é muito perigoso. Eu falei, doutor, não tem problema. Porque eu brinquei com ele. Eu falei, o senhor é um médico que Deus vai usar as mãos. Ele falou, graças a Deus. Eu falei, você sabia também que eu sou médico? Ele falou, é mesmo? Eu falei, sim. Eu sou aquele que Deus usa para curar a alma. Oh, glória. Aí ele falou assim, puxa, então você vai sair daqui, você vai ganhar muitas almas. Amém. Você entendeu? Heresia é aquilo que você inventa para puxar as pessoas para você. E vou dizer uma coisa agora muito séria, hein? O que mais tem na internet Nossa, são os pastores, um monte apóstolos hoje. pregando heresia. E para completar um pouquinho mais a pergunta dele aí, as pessoas caem muito em heresia também pelo fato de não estudarem e aprenderem da palavra, né? As pessoas hoje buscam um evangelho muito superficial hoje. Então, quando você lê a palavra, você aprende, você discerne o que está ali, você sabe identificar também, né? Uma heresia quando o que não é. Então, as pessoas caem num engano muito grande aí quando elas não se preparam. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, tal pastor pegou daquela forma, ou as pessoas aceitam algo, mas porque elas não sabem, porque elas não estudam, elas não aproveitam o tempo com Cristo de aprender alguma coisa. Então, isso também é um grande erro das pessoas, não procurar aprender o que Cristo falou para elas, né? Cadu, tem que conferir na Bíblia o que Sim. está sendo pregado.
nós ensinamos uma coisa para os jovens. Você pode entrar amanhã, sexta-feira, você vai ver que lá no nosso culto, na Flórida, vai ter 200 jovens. É que legal. É benção. Agora você vai ver, Tiago, todos os jovens vêm com a Bíblia. Eles têm o celular. Aí, na hora da pregação, que é o Felipe ou a Clara, eles sentam todos no chão, abre a Bíblia e nós ensinamos eles a fazer o quê? Anotar o que o pastor está pregando. Para conferir, saber realmente. Conhecer, Conhecer. conhecer eles a verdade. Verdade, é isso. É isso É aí. isso. A Bíblia. Mas acontece o seguinte, o pessoal não está mais usando a Bíblia. Eu gosto muito digital, apóstolo, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Quando eu venho sem minha Bíblia para a igreja, O papel o papel é outra coisa, porque lá você vai viajar de uma página para outra, você vai encontrar, você vai entender, saber onde que Cara, está, eu amo a Bíblia. você está com um texto ali, né? Eu, assim, ó, eu gosto muito de tecnologia, mas eu acho que, acho não, eu falo assim, ó, todo crente deve ter sua Bíblia, carregar, e não é também carregar embaixo do braço, Agora vir e usar a Bíblia, né? tá tão fácil agora É. que eu vi. Ó, por favor, hein? Não estou criticando. Que eu vi na internet. Ó, se você está com problema nas suas pregações, eu tenho aqui 1000 sermões preparados. É. Cara, tudo bem, eu não concordo com isso. Porque todas as vezes que eu vou pregar, eu pego a Bíblia e eu falo, Espírito Santo, me dá uma direção. Não uma direção para o outro, Não, é uma verdade. direção para mim. Sim. Que eu vou ser o vaso que vai ser usado por Deus. Então, Cadu, se Deus deu uma palavra para você, então, você entendeu? Olha, eu uso muito tecnologia hoje, eu gosto muito de IA, mas eu aprendi uma coisa, quando Deus te dá a palavra, que você absorve aquela palavra que Deus te deu, eu não vejo problema em usar algo para estruturar, mas Isso. estruturar, uma ferramenta para ser usada. Agora, você usar aquilo para tudo, aí eu acho que você está caindo no engano muito, porque assim, ó, se a IA te dá uma palavra ali, uma heresia, qualquer coisa, Pronto. você vai absorver aquilo e vai passar para o povo. Então, não, usa a palavra, deixa Deus falar com você, depois você pode estruturar essa palavra. É uma outra coisa, mas não deixa a IA te levar assim, não. Gente, Bíblia. Bíblia na mão, ou também Bíblia pega na internet, confere tudo aquilo que está vindo para você. Amém, é isso aí, é isso aí. Bom, prosseguimento aqui? Vamos lá? Amar o pecado significa aceitar qualquer prática? Como? Amar o pecado significa aceitar qualquer prática? Olha, eu estou dizendo, o pecado. Amar o pecador, perdão. Amar o pecador significa aceitar qualquer prática? Sim. Olha, veja o princípio. Eu posso amar e amo aqueles que estão na prática do vício, uma suposição. Sim, Mas o vício não faz parte porque é pecado. sim. Eu posso amar uma pessoa que está na prostituição, mas a prostituição não faz parte da minha vida porque é pecado. Somente isso. Então nós temos que dividir. Amar, ó, por exemplo, a Bíblia fala, não ameis o mundo. Tá? Então Deus não está falando para você não amar as pessoas. Ele está falando para você não amar o pecado. É. Porque se você vai para o pecado, o Espírito Santo se afasta de você. E quando se afasta o pecado, ele vem um e transforma em outro, ele vai te levar para um abismo mesmo, porque cada pecado te leva a um outro pecado ainda maior, né? Olha, é por isso que o apóstolo São Paulo falava, todas as coisas são lícitas. Mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me É convém isso. a fazer. Eu vejo muitas coisas absurdas, que até eu penso assim, né? Pô, será que eu posso fazer isso ou não? Não. Se não agrada a Deus. O que é pecado? É aquilo que você faz que não agrada a Deus. Sim, simples assim. Se não agradou a Deus, meu amigo, é pecado. E tem uma coisa, hein? Você não está acreditando que esse mundo vai acabar. Vai. Jesus falou assim, ó, eu vou para o meu Pai, mas breve eu virei te buscar. Aí eu não vou ficar fora disso. E ele deixou alguns dizeres aí, tá acontecendo. A gente pegar o mundo hoje da forma que está hoje, a gente precisa ficar muito esperto, atento mesmo, que Jesus está voltando. Por isso que a gente falou que você tem que ficar de olho se não é heresia. Sim. Porque se você, o
fulano lá está pregando uma heresia, coisa que não está na Bíblia. Você recebe e você começa a praticar, o que vai acontecer? Você vai junto pro É mal, por isso é? que É, mas é mesmo, sem dúvida. Tiago, tá simples. Jesus falou assim: muitos são chamados e Poucos escolhidos, é quem isso são aí. os escolhidos? É. São aqueles que abominaram o pecado da sua vida. Agora eu vou fazer uma colocação. E se a pessoa está no caminho e ela pecar? Vou te responder. Enquanto estamos no tempo da graça, há perdão. Sim. Mas eu tenho um amigo que ele tinha 19 anos. Ele estava tão firme nos caminhos de Deus. Aí ele foi pela cabeça de uma pessoa, que não precisa matar na igreja, tal, esse negócio da igreja é só para dar dinheiro para os pastores. Tal. Acabou saindo da igreja. Desligou e começou a ir para as baladas e tudo. Essa pessoa aconteceu um acidente, caiu e morreu na hora. Bom, onde ele está, não vou responder. Só Deus pode responder. Uma jovem, ela foi para o acampamento, o Cadu, de jovem, carnaval. Aí chegou lá, ela falou, não vou ficar, isso aqui é coisa de careta, é nada, gente. A gente dança, a gente glorifica, a gente faz como Davi, como Miriam. Aí ela pegou, quis ir embora. Aí alguém pegou uma Bíblia, colocou dentro da bolsa dela. Ela pegou o ônibus e veio. Isso faz uns 40 anos atrás. Desceu na rodoviária, que é onde era ainda ali no, perto da Santa Efigênia. Quando ela desceu do ônibus, ela tomou um tombo, caiu e morreu na hora. E aí? Não vou te responder. Você pensa, porque eu não sou juiz de ninguém. Eu não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar nem a mim mesmo. A gente não sabe o dia, né, apóstolo? o Assim, meu- ó, é assim, ó, Jesus vai voltar. O meu juiz é Deus. Então, por isso que eu falo assim, eu tenho que estar bem com Deus. Sim. Então, se pecou, se aconteceu de você deslizar, já entra, já pede perdão a Deus, já e já se acerta e vai para a vida. Pecado não, o Ademar que canta, né? Ademar de Campos. O pecado não terá mais domínio sobre você. É Amém. um trecho da música dele. É aquela situação, né? Jesus está voltando, mas ele pode voltar antes para você. E como que você está? Ele quase voltou para mim. Então, eu assim, ó, e foi pregado há um mês atrás, mais ou menos assim, o inferno existe. Então, não pode brincar, né? Agora vem aqui, não sei se ele está ouvindo ou não, mas o bispo Kleber Ferraz está pregando mesmo sobre arrependimento e pecado. Né? Tem que pregar. Isso Eu tá me acho que a alegrando. função da igreja é que as pessoas ouçam a verdade e que as pessoas sejam transformadas, não mudança, transformação. Precisa haver uma transformação em cada um de nós, para que a gente possa realmente viver o evangelho mesmo da forma que ele é. Eu acho que se a gente voltasse um pouquinho ao princípio de muita coisa, tem uma música do Baruch, né? Se você voltar ao início de tudo, né? Ao início de tudo. Nossa, essa música ela mexe muito comigo. É uma música extremamente linda, porque o primeiro amor, quando está lá, realmente a gente tem algo diferente na gente, né? É aquele que a gente quer falar para os outros, quer pregar. Então a gente precisa voltar um pouco a essa simplicidade que transforma a gente mesmo. Né? Estou amando estar aqui com você. É muito bom, muito bom. É o primeiro aqui, a gente está. Eu lembrei do tempo, há 43 anos atrás, que eu fazia um programa de 10 minutos só na Rádio Clube de Santo André. Eita! Nossa, era muito gostoso. Mas isso que é gostoso, né? Porque hoje nós temos uma ferramenta poderosa que a gente pode levar o evangelho de uma forma muito mais direta e também saudável também, sem tirar, né, a essência do altar, onde o Senhor, né, usa os pregadores a pregar ali. Tem uma perguntinha aí? Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Apóstolo, essa guerra atual do Irã e Israel e Estados Unidos pode desencadear um Gog, eu não sei falar essa palavra direito, Gog Magog. Gog Magog, de Ezequiel 38 e 39? Olha, eu vou dizer uma coisa, já me fizeram muitas perguntas sobre essa guerra. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu conheço Israel, tanto é que eu já fui. Eita! É a minha esposa! Glória a Deus. Então, eu já fui muitas vezes para Israel, já vivi praticamente quase no meio da guerra.
Olha, eu vou dizer, tem muita coisa. Nós estamos no começo ainda do Sim, final. Então, é, cada pastor faz uma colocação. Será se vai ter a terceira guerra agora? Será? Tudo isso que está acontecendo é bíblico. sim, É igual sobre o Brasil, né? A igreja inteira está orando para acontecer algo no Brasil. Vai acontecer. vai, A hora que Deus sim. achar é agora. Você está Eu tenho uma coisa comigo também assim, né? Que se for o sinal, e se for algo agora, esteja preparado. Se não for, esteja preparado. Seja sempre preparado, porque a hora que Jesus voltar, e eu creio que é sinais agora, sinais sim agora. Só Eu, que a hora que ele voltar, e se você não estiver preparado, eu, aí vai vir um choro. eu estou preparando uma pregação, agora uma ministração sobre essas guerras, sobre esses conflitos do Oriente Médio, Sim, sobre as coisas que estão acontecendo na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, tá? Coisas que as pessoas não sabem, não sabem, tem não é? muita coisa acontecendo no As mundo. pessoas pensam que só o Brasil Não. é um lugar ruim. Ô, Cadu, você vai em Los Angeles, tem um, tem um lugar lá que a Cracolândia é pior do que aquilo que é Sim, aqui no centro de São Paulo. Você vai na Pensilvânia, tem um lugar que não dá para você andar também, não é? Você vai para os lugares. Então, essas guerras que estão acontecendo, as pessoas já estão pensando que já é o fim do mundo. Não é. é o Porque, É início, o mas não princípio é. das dores, né? É porque tem muitas pessoas ainda que precisam ouvir o ouvir evangelho. o Evangelho. É, Então, por isso eu queria até dizer para você que está nos assistindo, usa os meios de comunicação para falar que Cristo salva, amém. que Cristo cura, Glória a que Ele Deus. batiza com o Espírito Santo, Santo santo e que Ele é Deus. o Rei que voltará. Amém. Ele vai Eu voltar. creio, eu creio mesmo. É isso. Eu vou andar com pena de ouro, escrito está, escrito está, escrito está. Com pena de ouro, escrito está meu nome lá no Ô, céu. glória. Aleluia! Temos Eu mais vou alguma deixar uma pergunta aqui agora. Tem mais algum? Tem Tem mais? mais, tem Vai, mais, vai tem lá, vai mais lá. perguntas. Perguntinha do povo. Vamos lá. Só. Ah, tá. Achei aqui. Só aqui já é outro tema. A respeito. É um tema específico, né, de certa Sim, forma, mas ele também foi aquela parte que você perguntou sobre. Nessa pessoa, se o pecador, se deve amar o pecado, né? sim. Sim. Maravilha. Enfim. Aí ele mandou aqui no tema. Como tratar um filho que foi para a homossexualidade? Como um pai faz? Ama e deixa em casa? Ou manda para fora de casa, ou manda para fora de casa, o que esse pai e mãe faz? Claro, sendo eles cristãos e ama aquele filho. Eita! Bom, olha, eu vou tentar, mas de forma ser bem breve aí para poder falar isso aí. Mandar embora não é a solução. Acho que amar mais ainda e orar muito mais por ele, né? Eu não conheço ninguém que até hoje experimentou de uma oração e não se foi transformado, né? Muitas pessoas vivem práticas de engano ou vivem em momentos de engano, mas eu não conheço ninguém que não foi salvo, liberto ou transformado, né, por Cristo. Essa é uma situação muito delicada hoje porque muitas pessoas levam isso como uma aceitação tão comum e não é. Mas não mandar embora. Eu acho que tem que estar mais próximo, orando cada vez mais, buscando para que esse filho realmente encontre a Cristo realmente, porque de repente esse garoto nunca encontrou a Cristo realmente, porque quem encontra a Cristo de verdade, ele não tem essa necessidade mais de viver nesse pecado mais. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque nós vamos ficar É, aqui o dia inteiro. fica. Eu só vou te dizer uma coisa para você. Deus fez o homem macho e a mulher fêmea. É isso aí. Só isso. E o meu posicionamento é este. O que é fé? Fé é isso. Coloca o pé que Deus coloca o chão. É isso aí. Se vocês pais, já tratei com muitas pessoas sobre esse assunto, se desde pequeno você começar a aplicar a palavra, não vai acontecer, porque é o seguinte, nem a medicina
conseguiu provar que o homem nasce mulher e que a mulher nasce homem? Ninguém. É isso. Ninguém. Tudo, quer dizer, de um trauma que aconteceu, de algo. Agora, é uma situação muito difícil. É difícil, Só apóstolo. que os pais não podem aceitar as atitudes Isso dentro aí. da sua casa. É isso aí. Entendeu? Mas eu jamais ia jogar o meu filho na rua. É Porque isso. tudo é possível para aquele que Crê. crê. Amém. Agora tem o seguinte, eu não vou entrar em detalhe, mas a Bíblia é essa, Deus fez o homem macho e a mulher É fêmea. isso aí. O que passar disso é o problema de quem quer ver E quem essa vida. que fez essa pergunta aí? Essa pergunta foi do Henrique. Do Henrique, né? Wagner Henrique. Do Wagner Henrique. É o seguinte, eu acredito deixar uma dica aqui. Eu já trabalhei muito com jovens já. E a proximidade com os seus filhos vai fazer com que eles tenham com você um comportamento diferente. Muitas coisas acontecem porque esse filho quer chamar a atenção. Ele quer proximidade e não encontra. Então ele encontra uma fuga nessa situação e acaba se deixando levar. E o pecado encontra a brecha ali. E ali ele entra. Então, se você tiver mais proximidade, você estiver mais próximo do seu filho, orando, buscando, ensinando o caminho para ele, é o que o senhor falou. É impossível esse menino se desviar desse caminho. Ah, Eclesiastes fala, né? Ensina o teu caminho, o teu filho deve andar e nunca vai se desviar dele. É isso. O problema não é o caso do Henrique, Sim. mas vamos dizer assim, 60% dos pais não ensinam a palavra de Deus para os filhos. E as igrejas ficam brincando de cultinho. Não adianta. Tira a criança do culto e você vai na sala, eles estão brincando de Não. cultinho. Acaba que não é cultinho, salinha, não. Tem que a criança. O É meu, uma esponja, ela absorve isso aí, né? o meu neto, ele tem 10 anos, fazia 11 anos, o Lucas. O pastor estava pregando, ele estava chorando. Quem estava? O apóstolo, amigo do Kleber, que encerrou o congresso. O Párfio. O Párfio. Párfio. Eu falei, por que você está chorando? Ele falou assim, porque eu quero aprender mais, eu quero ser um pastor, eu quero pregar a palavra de É Deus. isso, amém. Glória a Aí, ó, Deus. Então, É isso. eu até falo para os pais, né? O bispo ensinou domingo isso aqui na igreja. Todos os pais receberam um material para durante a semana estudar a Bíblia com os seus filhos em Amém. casa. Glória a Porque os Deus. pais não estudam, É. não ensinam a Bíblia. Os filhos fazem o que quer. Se os pais hoje, para o filho ficar quieto, sabe o que ele faz? Ele dá o celular. Eu não gosto, na hora do almoço, quando meus netos todos no celular. Quando a gente vai almoçando, você fala, todo mundo tira o celular da mesa. Agora, Lucas, você que vai orar. Levi, você que vai orar. Sim. Entendeu? Os pais não cuidam. Então, quando a criança. Eu tinha um pai que teve um problema muito sério, cara. Porque um menininho nasceu e ele brincava sempre com a priminha, né? Sim. E quais brinquedos? Era o sapato alto, a prima pintava Sim. o dedinho dele. O que aconteceu? Esse menino virou homossexual. É. Mas depois ele se converteu. Sim. E o pastor não expulsou ele da igreja. Amém. É isso aí. Ele tinha todo jeito de mulher. Até que chegou o dia que ele foi para o batismo. E quando ele saiu do batismo, ele falou, o meu nome agora é tal. Ele assumiu a identidade verdadeira. Amém. Isso é maravilhoso. Questão de ensino. Isso é maravilhoso. Pais, você planta a semente, mas você precisa cuidar da semente. Regar, tratar. Você precisa cuidar ali. E existe um caminho até se formar a maturidade do seu filho. Fica a dica aí. Beleza? E aí, Tiagão? Temos só mais uma Vamos lá. citação aqui no nosso amigo aqui, da Sirlene. Mandou para o apóstolo aqui. Boa noite, paizão. Apóstolo Walter. Amém. Olha onde estamos chegando. Fala, Chilene. Em breve estarei chegando aí para a gravação Amém. do vídeo da música Venha o Teu Reino. Glória a Deus. Só isso aí, agora pode continuar. Amém, amém. Eu fico assim, só um comentário tão feliz que a maioria das pessoas, por exemplo, ela me chama de paizão. Isso é muito gostoso. A esposa do ministro de louvor, o Antônio, ela me chama de paizinho. Legal demais. É o carinho. Porque eu acho que apóstolo Sim, pai. sim.
está com... Aqui, vocês sabem, aqui o camarada pode ter dinheiro, não pode, para nós todo mundo é igual. Tá todo mundo junto Todo aqui, mundo é. igual. O barco é o mesmo, né? É isso Não aí. tem, porque fulano tal, ele manda. Não, aqui ninguém manda na igreja. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Glória a Deus. Acabou. É isso, eu vou pro último. Peraí. Vamos lá. Ô, Silene, um grande abraço para você. É isso aí. Logo vamos estar aí. Um beijo para você, um beijo para o Silvio, né? Que a bênção seja com você todos os dias. Deus abençoe a sua vida. É isso aí. Vamos para o último bloco agora aqui de pergunta. Aqui tem mais 4 perguntinhas aqui. É possível ser influenciador sem perder a identidade cristã? Sim. Nós estamos fazendo isso hoje, porque o evangelho é tudo de bom. Gente, olha, eu não preciso dessas coisas mundanas para ser feliz. De forma nenhuma. Eu não preciso usar maconha, cocaína. Você sabe que eu, antes de me converter, eu nunca fumei na minha vida. Sim. Eu nunca bebi. Né? Sim. E os meus amigos, a maioria, bebia e usavam drogas. Eu nunca provei droga. Sim. E outra coisa que eu tinha, as minhas vizinhas, quando elas viajavam, elas gostavam muito de que eu tomava conta das casas, porque podia deixar o dinheiro que for. Tá tranquilo. Não, você entendeu? Caráter, né, apóstolo? Olha, possível. É possível. Lembra disso? Você, a música lá, Anderson, você acho que é dele, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. A imagem do Senhor. Glória a Deus. Não é um arquivo. Agora, você pode ser feliz assim? Sim. Sim. Você vê, eu gosto de cantar, eu não canto porque eles não deixam mais eu cantar na igreja, né? Eu dirigi louvor 5 anos na igreja. Mas depois, né, veio o pessoal, me dediquei a outra área. Eu gosto de dançar para Deus. Eu dançava pro diabo, porque eu não posso. Eu vi você dançando nos Estados Unidos lá, viu? Depois daquela cirurgia lá, e tava lá pulando. Gente, Deus é bom demais, né? Eu não posso ir lá. Eles me mandam mensagem todo dia. Apóstolo, a maioria deles, Tiago, me chama de vô. Me chama de vô. A maioria de vô. Ô, vô, quando você vai vir ensinar a dancinha? A gente canta. A gente não tem nada de mundanismo na dança cristã. Né? O que tem mundanismo, você sabe o que é. Nem vamos entrar nesses detalhes aí. Mas, gente, é muito... Olha, eu estou praticamente 51 anos de conversão. Eu posso ir na praia, eu posso ir numa festa, eu posso entrar em qualquer lugar. Você entendeu? Não tem problema. Eu vou saber que o Espírito Santo está comigo e essas coisas não faz mais... O mundanismo não faz parte da vida do salvo. É isso aí. E para influenciar alguém, acho que você dando um bom testemunho, você pode influenciar qualquer pessoa. Você não precisa mudar o seu jeito, a identidade sua. Se você teve uma transformação, usa isso como uma forma de influenciar alguém. Cadu, eu já tive... Você conhece a pessoa, geralmente você mora na casa dela. Cara, você sabia que eu já tive tantas pessoas que moraram na minha casa que eu nem lembrava? O pastor Mauro, pai do Gabriel, morou na minha casa. Eu nem lembrava que ele morou na minha casa. Que lá de baixo vai. E sexta-feira eu fui numa festa, eu chorei, cara. A minha sobrinha me abraçou e falou assim: tio, ela tem 35 anos de casada, ou é 25. Ela falou assim: eu me espelho no senhor. Que legal. Eu falei: como? Ela falou: eu acompanho tudo que o senhor faz. Eu admiro como o senhor trata a tia. Eu admiro como o senhor trata os seus filhos, como o senhor trata os seus netos. Eu falei para ela: não é eu. Eu sou... é o Espírito Santo. É Jesus, Tiago. Está dentro de você. Sim. Tiago, não é lindo? Para terminar aqui, essa parte minha, eu vim para cumprir aquilo que Deus me chamou. E eu não quero que o dia que Deus me chama, que meus filhos falem assim, graças a Deus, eles foram. Não, eles vão sentir saudade. Os meus netos vão dizer, puxa, o meu avô era um cara diferente. Combati o bom combate. Porque, Tiago, você que é jovem ainda, nem casou, né? Bom, a pretendente já está preparada pelo Senhor. Né? Amém. Mas eu vou dizer, cara, é tão gostoso quando as pessoas, né, se espelham
Vira uma referência. Então, no seu cara. Então, o é, caráter é Jesus. é isso aí. É Jesus. É o que eu falo. Sim. Ó, gente, eu não sou perfeito, mas se alguém falar de mim, traz a pessoa que se eu estiver falando aqui, fazendo errado, eu vou pedir perdão. Mas se eu Isso não aí. tiver, eu vou provar pela É Bíblia. isso aí. Ó, tem mais umas perguntas. Eu vou pular para a última aqui já, por causa do tempo também. E o que acontece espiritualmente quando alguém vive uma fé superficial? É Então, muito, nadar na praia, né, é pastor? muito complicado. É, Vai nadar, nadar, nadar. Eu tenho uns amigos que nadaram e com 30, 40 anos pregando evangelho, né? O que aconteceu, né? Caíram na armadilha de Satanás, destruíram o casamento, nadaram e agora. Porque se você vive uma fé superficial, você já sabe que os demônios vão vir, vão bater forte. Vai. Eu falo, eu não tenho medo. Eu não quero tratar com esses demônios, não. Eu falo para Lúcifer, ele só vai tocar em mim se Deus permitir. É isso. É isso aí. Então, aqui, ó, você, eu, põe na tua cabeça, nós estamos lacrados em Jesus. Glória a Então, Deus. é como o bispo diz, a fé é para você viver. É a prova das coisas que existem e não se vê. Amém. Tá? E eu quero aqui só deixar uma coisa. Se você tem um sonho e esqueceu dele, volta só. Domingo. Foi bom, eu tava aqui, pô. Domingo eu vou estar ministrando sobre. Eu falei sobre o sonho de José, sobre o sonho de Davi, e domingo eu vou falar sobre o sonho de Moisés. E vou dizer: o seu sonho vai se realizar. Eu tenho certeza. Amém. Teve sonhos meus, Cadu, que se realizou uma semana. E teve sonho que demorou 40 Sim. anos. Mas aconteceu. Acontece. Porque Deus é fiel. A palavra dele não volta atrás, né? Mas não Isso aí depende de Deus. Opa. Foi ali, Não, caiu. Foi tão susto agora. eu balançando É. aqui, ó. Viu? Não depende de. Sabia que não depende de Deus? Não. Depende de mim, depende de você. Sim. Depende. A pessoa está fazendo oração. Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe sim, mas está escrito: tudo que vós pedires ao Pai em meu nome, eu te darei. Pronto. Na hora que eu senti que o médico falou: olha, eu tenho uma das suas artérias que é muito perigoso, se eu mexer nela, o senhor pode ficar na mesa. Eu chorei. A minha oração foi essa: eu falei, Deus, eu estou preparado para ir, mas eu não quero deixar a minha esposa. Cara, foi a oração que eu fiz. A gente está vivendo 52 anos, um amor verdadeiro. Eu falei, Senhor, não é? É bonito ver vocês. Eu falei, Deus, se minha mulher, se minha esposa for, eu não pretendo ter o segundo casamento. Eu não pretendo. Mas eu disse, não, que se for acontecer um dia, que ela seja primeiro, porque ninguém vai cuidar dela da forma que eu cuido, cara. É bonito de ver. É bonito Aí de Deus ver. então falou assim, eu falei para ele, eu vou ser melhor do que eu já fui. Amém. E isso eu tenho que louvar a Deus e dar graça pela vida do Beto. Quem é o Beto? É É o pastor Nenê. Carlos Alberto Bezerra, que é um meu amigão. Gente, ele me ganhou para Jesus em 1973. É nem nascido, hein, apóstolo? Eu não era nem nascido. Nem nascido ainda. E você sabia, só para me terminar aqui, tem 3 minutos? Temos sim. A minha esposa, Normal, né? a minha esposa não ficava grávida. Ela teve três abortos. Os médicos disseram que ela nunca ia ser mãe. Então, um dia, na tarde da bênção, às 3 horas da tarde, o Carlos Alberto Bezerra falou assim: aqui tem 4 mulheres que não podem ficar grávidas. Eu vou orar e elas vão ficar. Aí eu disse para Deus: se tu me der um filho, segundo a tua vontade, eu serei pregador do Evangelho. Amém. Não vou fazer outra coisa na terra. E vou tentar ser um homem diferente. O que aconteceu? Deus curou a minha esposa e ela teve 4 filhos. Glória a Deus. Aqui, olha, eu sei que muita gente da comunidade assiste, e ele disse há um ano atrás: se eu soubesse que a cria ia ser tão boa,
eu tinha orado para nascer gêmeos, porque ele ama o Bispo Amém. Greg de coração. É isso aí, Amém. gente. Ó. É isso. Amo vocês. Cadu, Nossa, obrigado. só agradecer ao Senhor, né? Foi o primeiro episódio aqui e foi muito, muito gratificante, né? Me fazer e acredito que Deus vai nos abençoar para ter próximos episódios aí. E é isso. Só posso deixar um recadinho aqui? Por favor. Bom, gente, olha, domingo, 9 horas da manhã, É isso aí. na Avenida Barreira Grande, 1602, na frente do mercado. Que mercado que é esse? É o mercado Chama. No mercado, em frente do mercado Chama, estacionamento próprio. Você pode vir aqui que você vai receber uma palavra que vai abençoar o seu coração. E eu vou declarar que o seu sonho vai se realizar. Eu espero Amém. por você. Vem. É isso aí. Nesse episódio aqui, a gente aprendeu um pouco mais que, às vezes, o problema desse mundo aqui, né, talvez não seja um problema, né, do evangelho, na verdade. O evangelho, né, como ele é absorvido, na verdade, né? Jesus nunca chamou ninguém para ser confortável, ele chamou para negar a si mesmo, né? Será que estamos seguindo a Jesus ou apenas usando, né, o nome dele? Tinha uma reflexão aqui. Se você percebeu que está vivendo uma fé dividida, hoje é o dia de alinhar o seu coração. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Deus não procura performance, ele procura entrega. E para encerrar aqui, eu falo para vocês, agradeço vocês, né, por estarem com a gente aqui. Apóstolo, muito obrigado. Tiagão, daquele jeito, obrigado mesmo aí, né? E se esse episódio falou com você, compartilhe, porque alguém precisa ouvir essa verdade. Se inscreve no canal, ativa o sino, comenta aí embaixo. Eu escolho viver uma fé sem filtro. Esse foi o Fala Sério e eu te agradeço de coração. Estou muito feliz. Deus abençoe sua vida, a sua família, sua casa e até o próximo episódio. Fui. Valeu.